Saudações alvinegras, este meu Deus. Podcast Irmandade Corintiana. O meu nome é Guilherme, eu tô um pouco resfriado aqui. E aqui do meu lado está o Ícaro, não é o meu irmão Fábio, é o Ícaro aqui do meu lado hoje. Eu achei que o Fábio tinha emagrecido, né? Mais bonito, né? Mais queixudo. Pô, ele visitou o escritório do Dr. Silvio Pitangui essa semana. E aqui o Exu, com as suas polêmicas, né, sobre a beleza dos outros. É claro. Do meu lado, sempre do meu outro lado direito. Salve, salve. Pra variar, mais uma boa semana pro Timão. Não dá pra reclamar nada dessa semana. Nada. Tipo, a gente vai discutir daqui a pouco com calma os dois jogos, enfim. Mas, cara, bicho, essa semana foi pra encher de esperança esse campeonato, hein, cara? Corintiano esperançoso. Bom, vamos falar dos destaques dessa semana. Ícaro, começa com você. Qual foi o seu destaque essa semana? Bom, Guilherme, como o próprio Gibson falou, a gente teve uma semana bem atribulada, né? O meu destaque que eu queria dar tem nome e sobrenome, Fábio Carille. Ó. Ele completou 6 meses de Corinthians essa semana. E que 6 meses, hein? Espetaculares, Teve né? gente que duvidava, que achava que ele ia durar um mês, Pois né? E curiosamente ele completou 6 meses no dia do jogo contra o Bahia. E hoje a gente tá falando aí pouquíssimas horas depois de uma belíssima partida que o Corinthians fez. E com certeza teve o envolvimento, claro, do Fábio, do Carille nessa postura que o Corinthians tem em todos os jogos decisivos. Ah, sem dúvida, né? Então eu queria falar sobre esse destaque porque eu acho que é bem representativo, assim. Como você disse, ele era uma incógnita, é curioso como o Corinthians tem uma postura muito segura, e eu acho que é uma postura segura por conta da confiança que ele dá para os jogadores. Hoje você viu várias passagens do Romero, o Jô dando toque de letra, o próprio Paulo Roberto, que a gente vai falar daqui a pouco também, se jogando ao ataque e tal. Então, tudo isso eu acho que é reflexo também da confiança que o Carille dá para os jogadores. Ah, sem dúvida. O time está crescendo em confiança, não Sem está, dúvida, Gibson? Sem dúvida. E qual seria o seu destaque? Cara, o destaque de hoje, cara, acho que é bem previsível, cara, foi o Paulo Roberto, cara. Paulo Roberto, cara? Impressionante, cara. Tipo, a gente passou aqui um tempão sacaneando do cara quando ele jogava cobrindo ele na lateral direita e tal, né? Na lateral ele foi... Ele teve seus momentos bons e vários ruins, né? Então, mas a gente falava, ao mesmo tempo a gente falava, pô, ele tá quebrando um galho. A gente sabe que ali não é a posição dele, ele tá tendo culhão de fazer isso que ele tá fazendo. O cara ele pediu, ele foi lá, treinou e supriu a necessidade do time. Sim. E agora que ele teve finalmente uma oportunidade pra jogar ali no meio, que é a posição dele mesmo, pô, o cara fez uma baita partida. Aí, óbvio, teve os erros dele ali no meio do jogo, como todos os jogadores. Mas, cara, foi impressionante, né, cara? Não, mostrou Não, o destaque dele foi impressionante. Uma arrancada e tal. O que ele falou? Ele parecia o Paulinho e tal. a gente conversando. Parecia o Paulinho. Meu Deus. Impressionante, né? Impressionante. Calma. O Paulo Roberto que também chegou meio desacreditado. Sim, né? A torcida cornetou antes da chegada, porque ele era reserva, reserva, né, do esporte. Um candidato a ser Williams esse ano, né? Sim, Nossa, esse cara aí não Que horror. Me deu até coceira. E não que a gente vai falar, pô, agora ele tá jogando pra caramba. Tudo bem, cara, pô, a gente tem ali o Gabriel que tem jogado uma bela bola. Ele é meio cabeça quente, toma esses cartões estúpidos, sabe? Tipo, então... melhorou, o Gabriel também melhorou. Mas ainda, pô, conseguiu tomar 2 no mesmo jogo, enfim, aquela coisa. Faz umas faltas necessárias que não precisava fazer. Mas acho que isso vai ser bom, cara. Esse bom jogo do Paulo Roberto vai ser bom pra dar aquela... Porque fica aquele fantasminha em cima do Gabriel, cara. Né, ali atrás dele, falando, bicho, se você vacilar, cara, o Paulo Roberto vai tomar a tua vaga, cara. Não, e é bem isso mesmo, porque o Gabriel, ele tem a tendência de fazer isso mesmo. De às vezes se empolgar com o futebol que ele tá jogando e realmente... Enfim, cavalar. Sabe aquela hora que a água começa a bater na bunda e falou, opa, exatamente. Ele vai ter que é se bom, mexer. é bom. É plantel, né, cara? Exatamente. E o seu destaque, meu irmão Guilherme? O meu destaque é um pouco enrolado, mas vamos lá. Quando teve aquela revolta dos clubes e os clubes resolveram negociar individualmente as cotas da televisão, o Corinthians ganhou uma das maiores cotas junto com o Flamengo, né? E aí todo mundo falava que ia acontecer uma espanholização no futebol brasileiro, que os dois times com tanto dinheiro assim iam dominar o futebol brasileiro. E não foi isso exatamente o que aconteceu, né? Sim, sem dúvida. E o Corinthians também, nesse tempo, apesar de estar ganhando tanto dinheiro assim, parece que sabe perder dinheiro melhor do que ganhar, né? O time tá falido, enfim, tá devendo pra Deus e o mundo. Toda semana tem um cara entrando, né? Não, processo e tal. Saiu matéria essa semana que o Gabriel, por exemplo, é um que tá com dívida, não recebeu luvas, então pode ser que vá embora, né? Exatamente.
Então, como é o Corinthians ser esse exemplo de o Corinthians está ganhando muito dinheiro, não devia, e também como é o Corinthians mostrar que dá pra fazer um bom time sem dinheiro, né? Total. Apesar do Corinthians ganhar muito dinheiro, ele tá perdendo muito mais e tá montando um time barato, né? O Corinthians não contratou grandes jogadores, destaques, nem nada disso. Isso aconteceu com outros times que estão lá atrás, né? E o Corinthians tá mostrando, junto com o Carille, junto com o Paulo Roberto, pessoas desacreditadas, né, que ninguém acreditava, que num esquema tático bem definido e tal, o time azeitadinho, dá resultado, Sim. Né? Dá resultado. Não, e fora o esquema tático bem definido, que a gente pode botar na conta do Carille, né, o Corinthians, pela primeira vez, foi obrigado a se ver forçado a usar a base. Ele nunca usava a base, ele sempre expressou talento pra cacete, os caras ficavam ali, de vez em quando. Lampejos, né? O cara jogava um pouquinho, já era vendido, né, às vezes nem jogava, já era emprestado. Dessa vez não, ele teve que recorrer à base. Recorreu, tinha jogador ali, porque, acabou de fazer uma copinha bem legal no começo do ano. Sim. E no ano passado também. E a gente apostou, quer dizer, a diretoria e o treinador apostaram em jogadores que ninguém acreditava, cara. Quem acreditava no jogo quando ele foi chamado? A última vez que eu tive aqui, a gente conversou um pouco sobre isso, dessa questão do investimento da base, e a boa dosagem que o Corinthians está dando também, de você pegar um jogo, por exemplo, que hoje está muito maduro, você pegar um Cássio, que é um símbolo, e voltou a jogar bem. E aí você conseguir mesclar com a base e ter essa possibilidade de fazer um time consistente. Porque não adianta também lançar os moleques, que nem às vezes o Corinthians fazia no passado, de lançar na fogueira. Lançou gente na época do rebaixamento lá. Ali você queima total. Então você queima um moleque a troco de nada. Então é bom você lançar com os caras mais cascudos pra aguentar a bronca. E você vai ter o retorno que você quer dos moleques. Ele tá lançando com toda a calma do mundo, né? Você vê, tipo, o garotinho lá, o Pedrinho, tá fazendo aquele tratamento pra, ganhar mais físico e ganhar mais confiança. Ninguém tá botando ali, vai lá, joga aí, se vira. Decide posição da barra, vê se mostra alguma coisa aí. Tipo, não é assim que funciona, exatamente. Né? Agora, dessa questão, cara, acho que o Carille leva que foi o destaque dele, que o bicho leva aí uma porcentagem gigantesca dessa história. Crédito, né? É verdade. E já aproveitando aqui os destaques, eu vou me alongar um pouco mais e mandar um parabéns pro Edson, o irmão. Aê, Edson! Que participa parabéns. Aqui da Irmandade. Vai Corinthians. Parabéns, Edson. Que presente de aniversário. Uma bela vitória hoje contra o Grêmio. Parabéns, Edson. Bom, vamos deixar um pouco o Grêmio de lado e falar da partida primeiro vamos falar quarta-feira. Contra o Bahia. Quinta, né? Quinta-feira, exatamente. Quinta-feira. Bem lembrado. Bahia. 3-0 contra o Bahia em Itaquera. O que você achou do jogo, Ícaro? É curioso que foi um jogo que a gente começou atacando muito bem, né? Eu tava até saindo de casa, mandar até um abraço pro amigo Khaled, que trabalha comigo. A gente trocando mensagem, eu tava desesperado ouvindo pelo rádio e eu não sabia como é que tava o jogo. Ele falou, a gente tá pressionando direto, já tinha feito 1-0 com o jogo, pressão. Então, assim, era aquele tipo de jogo que você falava, legal, vai ser fácil, vai ser barbada. E você viu o resultado de 3-0 e o Corinthians soube responder à pressão também, não foi só o Corinthians que jogou. Mas é curioso como o Corinthians está sabendo se adaptar muito bem a vários estilos de situações, né, que acontecem ao longo da partida. Você não vê 3-0 achando que foi barbada. Teve a sua pressão lá, o Bahia em alguns momentos, a defesa respondeu muito bem. Mas assim, é muito bom ver como o Corinthians responde a isso e como o Corinthians se impõe, não só em casa, mas fora de casa. Eu não consegui ver o jogo na quinta-feira, porque eu tava trabalhando, esse horário pra mim, a noite é mais encrenca. Eu assisti depois um VTzinho ali de 15, 20 minutos do jogo. Cara, mas foi engraçado, porque o Corinthians marcou o gol e depois, rolou um sufoquinho do Bahia ali, né? O Bahia botou... mas eu acho que ao mesmo tempo esse sufoco... Sufoco esperado, entre aspas. E não foi exatamente um grande sufoco, porque o Bahia, de verdade... Ele chutou uma vez com direção ao gol, né? Um chute perigoso. Foi um único chute sem dúvida. Que foi antes do Corinthians. Foi mais a pressão de posse de bola, digamos assim, né? Mas eles não conseguiam, de verdade, entrar na área e ameaçar o gol do Cássio. Algo que a gente tá vendo bastante esse semestre, né? Exatamente. E o Jô, no primeiro tempo, ele teve 3 chances de marcar gol. Eram 3 gols que ele não costuma, ou não tem costumado, perder. Sim. E ele fez apenas um, né? Então ele perdeu 2 chances claríssimas. Teve uns gols ali que o pessoal eu vi depois. Ele tinha acabado de perder um gol feito, e aí ele teve outra chance e fez o gol. Mas é bem isso, eu acho que também... E ele falou isso saindo do primeiro tempo. Ele falou, foi um pouco daquela boa e velha ansiedade, né? Acho que até jogador experiente tem isso. O cara tava lá, ele, o gol e tal, e você vê que foi um chute que foi totalmente... Não, foi pra cima. Foi a ânsia de querer fazer o gol logo. Então, assim, você vê que o Corinthians, acho que mesmo em momentos de ansiedade, ele tá conseguindo responder com outras oportunidades e aí sim concretizando. Eu acho que se fosse aquele jogo que o Corinthians jogasse muito bem, seria uma goleada do Corinthians. Talvez levasse um gol do Bahia, uma coisa assim. Mas 3-0 acho que ficou de bom tamanho, porque o Corinthians foi ótimo, jogou, porque o Corinthians
mostrou. O Balbuena marcou mais um gol, ele tá jogando bem, o paraguaio, né? Impressionante. E o Marquinhos Gabriel entrou muito bem nessa partida, roubou uma bola ali, fez um golaço, né? Já belíssimo gol. O juiz foi bem esperto na quase jogada. Encerrando a partida, ele fez o gol. Foi bem ligado. Foi bem esperto ali. E é esse Marquinhos que a gente quer ver, né? O Marquinhos ligado, a fim de jogar, a fim de mostrar futebol e sendo criativo, né? Sim. Porque ele roubou a bola e deu um toquinho por cima do goleiro, que lindo, né? Podia dar um chutão e tal, claro. e isolar a bola. Lembrou o Romarinho contra o Boca, né? Aquela tranquilidade frente ao goleiro, lógico, em outra circunstância. Mas quis dizer a tranquilidade pra definição, né? E é bom o Marquinhos estar voltando, a gente conversou várias vezes sobre isso, essa questão do Marquinhos de, e aí, ele tá voltando ou não tá e tal. E você vê que o Corinthians começa a ter mais nomes, né? Não é uma coisa mais assim, putz, e aí, tem os titulares definidos, mas e aí, quem vai entrar? Exatamente. Pô, sei lá, hoje já entrou Camacho, aí entra Marquinhos, aí entra Cleison, o Cleiton. Então, assim, você vai ganhando um pouco de corpo, Pedro Henrique entrou bem pra caramba na zaga, nas duas vezes, ele tanto no lugar do Balbuena quanto do Pablo. A gente conversou algumas vezes sobre isso e, assim, o que é legal é que a última vez que eu vim com vocês aqui foi logo depois do jogo contra o Santos, a gente tá falando de mais ou menos um mês. Um mês se passou e esse plantel só se concretizou. A gente não teve nenhuma surpresa desagradável, assim, que mostrasse assim, putz, não, esse cara aqui a gente tava esperando uma coisa e... Não, teve uma constância. É verdade. Os jogadores estão entrando e estão mostrando o serviço, né? Resultado na hora, né? Na hora do jogo mesmo, decisivo. Acho que o que tá um pouco abaixo ainda, que entrou pouco também, desde que voltou da confusão, foi o Giovanni Augusto, né? Sim, Mas que o cara, ele já falou várias vezes que quer recuperar, quer fazer esse cara jogar mais. E a gente deve precisar dele também mais pra frente. E dadas as circunstâncias, pelo que a gente viu que aconteceu com o Marquinhos Gabriel, enfim, eu acho que a probabilidade dele recuperar é muito grande. O Giovanni Augusto é um cara que chegou muito bem no Corinthians lá atrás. No começo do ano passado, ele era o principal jogador do Corinthians. Em termos de transação, eu acho que ele ainda é o jogador mais caro do elenco, assim, o Corinthians pagou mais dinheiro pra ter ele no elenco. Com ele ainda ganha os maiores salários da equipe e tal, então... Até é bom pro clube o cara colocar ele jogar sem bem. Dúvida. Né? Sem dúvida. Recuperar esse jogador. E tem gente aí no live comentando, mandando pergunta. A Kátia Serafini perguntando, e o Michael, anda meio apagado? Cara, eu não acho que o Michael tá apagado, Eu também não acho. Eu também não, Pelo contrário, cara. acho que ele é muito constante. Acho que quem tá apagado é o Jadson e o Rodriguinho, esses dois estão mais apagados. Ele é um jogador discreto, mas ele rouba muitas bolas e ele tem um bom passe. E ele passa rápido, né? A bola não fica queimando no pé dele. Ele tem muita segurança pra passar a bola, né? E passa. Aí vai pro Jadson, vai pro Rodriguinho, vai pro Jô, vai pra, sei lá, pro Fagner e tal. Eu não tenho os dados aqui, mas se eu não me engano, o índice de acerto de passes do Maicon é um dos maiores do time. Não, tá jogando muito, Ele tem uma saída de bola muito boa. Muito, garoto. Então vamos falar desse jogo contra o Grêmio hoje. Que jogão que o Corinthians fez hoje. Esse é um daqueles jogos pra ficar na memória, né? Apesar do placar magro e tal, é um jogo disputadíssimo. Foi aquele 1x0 goleada, né? Lá Corinthians, né? 1x0 goleada. E é que é jogo de 6 pontos, só né, o pênalti do Cássio ali já valeu por 3 gols. Aí qualquer vitória é vitória, não interessa. Qualquer vitória é vitória grande, né? Sem dúvida. Acho que jogamos bem. O Gibson já fez o favor de dar o destaque aqui pro Paulo Roberto, que foi uma surpresaça nessa partida. Uma bela surpresa. Que entrou, a gente não falou, quer dizer, mas o Gabriel foi expulso contra o Bahia. Isso. Então entrou o Paulo Roberto, que estava entrando na lateral direita. E jogou bem hoje, quer dizer, o Jeromel ainda tá procurando ele no estádio. Ele passou 2 vezes por ele com uma facilidade assim, tremenda. E o Jeromel, que é considerado o melhor zagueiro deles lá, passou fácil o Paulo Roberto por ele 2 vezes. Na primeira vez ele perdeu um gol e na segunda vez ele passou. E o Jadson concluiu muito bem, fez o gol da vitória. E não é um zagueiro perna de pau. Aliás, o Jeromel fez uma bela partida hoje, cara. Cortou trocentas bolas do Corinthians. A dupla de... Assim, eu até brinquei quando a gente conversou hoje, que assim, o que eu gosto da imprensa também é quando eles começam a macetar que o Grêmio tem o futebol mais bonito, que o Grêmio nunca perdeu na arena, que o Grêmio não sei o quê. E é bom pro Corinthians isso, porque assim, de fato, os times estavam muito parelhos, entra naquilo que eu ia falar. A zaga do Grêmio é sensacional. Sim, assim, o meio de campo também muito forte. Essa rodada, a diferença era um empate, né? O Corinthians tinha empatado uma vez a mais e o Grêmio tinha perdido. O time do Grêmio é muito bom. Mas perdeu uma partida porque jogou com o time reserva. Exatamente. Não, eu acho que é de se louvar o nosso resultado, porque foi 1x0 lá na arena, com um time que de fato não tinha sofrido gol, se não me engano, no Brasileiro. No Brasileiro, o Grêmio não tinha sofrido gols na arena. Na arena. Todos os jogos... Todas vitórias, né? Era 100% de aproveitamento na arena. Sim. E todas vitórias com o adversário não marcando gols. Ele se marcando mais de 2 gols. Então eu acho que por conta disso, cara, de fato, 1x0 não é ridículo falar que foi goleada. Porque e o Grêmio tava, acho que há mais de 20 partidas, marcando gols. Sim. Ele perdeu partidas nesse meio tempo, mas ele marcou gols. Exatamente.
dessa vez, Pablo e Balbuena, o Cássio, seguraram todo mundo. O Cássio é impressionante, falar, né? O Cássio tá com... Assim, aliás, tinham perguntado aqui no... Daqui a pouco a gente volta aqui nas cruzes, mas daqui a pouco tinham perguntado aqui pra vocês quem foi o melhor em campo. A gente elegeu nas nossas notas o Cássio, porque, cara, o Cássio fechou o gol impressionante, cara. O Cássio foi... assim, algumas... Não só pelo pênalti. Não. Aí fechou o gol eu ia chegar nesse inteira. ponto. Algumas pessoas podem falar, pô, mas ele fez algumas defesas que a bola foi em cima. Cara, o reflexo que ele tá é espetacular. Ele tá a bola pode bem ir em posicionado cima, também. mas você vê que ele não soltava a bola. O pênalti, por exemplo, você vê até pelo movimento que ele fez que ele tentou pegar a bola pra abraçar. Então, assim, você vê que o timing dele, ele tá numa fase que ele não tava há muito tempo. Exatamente. No primeiro tempo, teve uma porrada de fora da área, eu acho que foi do Pedro Rocha, se não me engano, que ele deu uma mão trocada ali a lá Ronaldo, nos bons tempos de Ronaldo nos anos 90, que pelo amor de Deus. O Cássio, ele tem um problema, que é a bola cruzada, né? Ele sempre sai catando borboleta e tal. Isso é um problema pra ele ainda. Mas aí a gente tem o Pablo e o Balbuena que estão muito bem nessas bolas. Agora, chutes de longe, esse chute de perto de reflexo, ele é fantástico. De timing, ele é né? fantástico. Ele é... Claro, fantástico quando tá numa boa fase, em forma. O ano passado ele começou mal, e ele mesmo fala isso, né? E aí o Walter aproveitou um pouco a chance. Eu defendia muito essa época do Walter assumir. O Walter seria o titular no começo do ano, até o Carille falou isso, mas ele se machucou e apostou no Cássio de novo, e aí não tem chance do Walter voltar, por enquanto, pelo menos. E o próprio Cássio admitiu que nessa época que ele tava de banco, faz pouco tempo ele falou, não, faltou muito pouco pra ir pro Grêmio. Ele ia pro Grêmio. Só fazendo um pequeno parte do que você falou, cara, o Cássio realmente tem uma dificuldade com a bola aérea e tal, o ponto fraco dele, né, o aspecto a ser trabalhado, mas a zaga também do Corinthians, o ponto fraco da zaga é bola aérea. A gente tomou aqueles 2 gols na sequência do Vasco. Cruzamento de modo geral. Né? Gol besta do São Paulo. É o ponto fraco. Por baixo tá muito difícil entrar na zaga do Corinthians. Ou pelas laterais, ali é muito mais complicado. Agora por cima é o caminho. Né? Por cima é o caminho. Alguns times já se aproveitaram disso. Né? O Vasco naquele jogo lá fez 2 gols. Em dois erros seguidos do Pablo, né, em cruzamento com o Luiz Fabiano. A gente também recentemente teve 2 gols que a gente tomou também que, tudo bem, que a gente podia falar, tava impedindo, não tava impedindo aquela jogadinha que é um pé para lá, um pé pra cá, mas também de bola cruzada na área, então tem que ficar esperto, esse tá sendo o ponto fraco da defesa do Corinthians, apesar de a defesa tá super sólida. Enfim. A melhor defesa do campeonato, 5 gols apenas, né? 10 rodadas, 5 gols. A gente já estamos num quarto do campeonato, né? O Corinthians é líder, agora abriu 4 pontos pro segundo colocado, tá a 10 do atual terceiro colocado, que é a porcada, né? Mas o Botafogo também pode... O Botafogo joga amanhã com o Avaí. Joga amanhã contra o Avaí e pode ser o terceiro colocado. Mas mesmo assim o Corinthians vai abrir 8 pontos. Mesmo se o Botafogo ganhar, abre 8 pontos. 4 pontos pro segundo e 8 pro terceiro colocado. Quer dizer... Que numa circunstância como essa que a gente tá vivendo agora de Copa do Brasil, Copa Libertadores e Sul-Americana, o Corinthians já ter essa gordura é espetacular. No começo do campeonato falavam, os 3 que mais falavam era Flamengo, Palmeiras e Atlético. O Atlético tá na zona de rebaixamento, o Flamengo ainda tá oscilando, o Palmeiras que agora que chegou um pouco mais, mas assim... mesmo assim tá a 10. Mas é isso que eu ia chegar nesse ponto. Todos esses times, pra conseguirem chegar, o Palmeiras que é o primeiro desse pelotão aí dos 3, pra conseguir chegar... Você tem que contar que o Corinthians tem que estar em tardes muito ruins. Aconteceu um negócio muito discrepante que não aconteceu até agora para eles conseguirem chegar. Então, isso que a gente tem que falar, né? O Corinthians deu uma oscilada nessas partidas, mas conseguiu vitórias ainda e pontos assim manteve o resultado. Exatamente. E essa é uma vantagem, quer dizer, os times vão oscilar e eu até acho que o Corinthians também deve ter mais oscilações no decorrer do campeonato. Mas o importante é ter oscilação e continuar marcando pontos. Mesmo porque, se for pensar, 10ª rodada, 30 pontos, a gente ficou 26, cara. 27 seria um aproveitamento de 90%, a gente tá com 87. 86,7. Cara, é difícil acreditar que vai manter esse aproveitamento até o final do campeonato. Normal uma oscilada, mas essa gordurinha que a gente tá fazendo agora vai fazer uma bela diferença lá na frente. E você começou a falar dessa porcentagem dos pontos aqui do Corinthians no campeonato. O Corinthians está a 23 jogos sem perder, desde o Campeonato Paulista, né? Desde a Ferroviária. O Corinthians já disputou 36 partidas esse ano, em 20 partidas delas não levou gols, quer dizer, então mais da metade das partidas o Corinthians não levou gol, que é já um caminho para ganhar um ponto, né? Pelo menos um empate 0-0 tá garantido. É a melhor defesa do campeonato atualmente, com 5 gols apenas. E tá a 21 partidas sem sair atrás no placar. Eu ia chegar contra o Bahia, eu escutei isso. É foda. Contra o Bahia eu escutei exatamente isso, que o Corinthians não sabe o que é tomar o primeiro gol. Talvez, o Tite falava muito isso na época dele, né? Que a gente tem que ver como é que são as reações dos times. Quando vai ser a primeira vez que vai perder,
quando é a primeira vez que vai sair, ou que vai tomar uma goleada, ou coisas do gênero. Então, a gente precisa ver como é que vai ser a reação, por exemplo, quando sair atrás do placar. É verdade. Sendo franco, a gente já viu algumas situações não iguais, mas semelhantes. Por exemplo, tá ganhando de 2-1, São Paulo fazer 1 e começar a pressionar. O mesmo contra o Vasco. Isso que é o Vasco, exatamente. perdão. 2-0. O Corinthians tá ganhando, o Vasco ir lá empatar. Contra o São Paulo, o Corinthians tava ganhando, o São Paulo foi lá e empatou. Teoricamente clássico, você vai falar, as coisas vão ficar parelhas. Então assim, a gente tem que ver que a reação do Corinthians até aqui, nessas situações... É um sangue frio absurdo, né? Tipo, A última partida que o Corinthians saiu atrás foi contra o São Paulo, até aquele jogo no Morumbi, no Campeonato Paulista. No Paulista. E o Corinthians não se abalou, né? Tanto que chegou ao empate alguns minutos depois. Sim. Tem mais gente no live comentando? João Paulo dos Santos falando, Jadson tá apagado, ele e o Rodriguinho. Tem que colocar mais tempo pro Pedrinho e Marquinhos Gabriel, dá mais chance pro Carlinhos. Eu acho que o Jadson tá meio apagado, mas... Mas ele responde, né? É o caso de hoje. Ele tem aquele lance, aquele lance que faz hoje, por exemplo, né? Muita gente falou da falha do Groi, por exemplo, no gol, que passou debaixo das pernas dele. Mas o Jadson, ele teve aquele 3 segundos de pensar de, batida seca, pá... Então, assim, foi um pensamento bateu rápido. De primeiro, acho que se ele domina aquela bola, de repente a zaga já ia chegar. Então eu acho que é uma situação que, assim, tudo bem, eu acho que o Jadson, de fato, ele poderia estar jogando melhor. Mas ele tem os momentos que fazem a diferença. Eu ainda não acho que é a hora dele sair do time. Eu acho que ele pode jogar mais. Ele tem dado passes pra gol, e às vezes ele começa a jogada do gol, e a jogada se desenvolve. No jogo passado, o Fagner passou pro Jô, mas quem passou pro Fagner foi o Jadson, uma bola, uma levantadinha assim, que não é fácil de fazer. Sem dúvida. Então ele tem um passe diferenciado. Eu acho que ele pode mostrar mais vezes isso do que ele tá mostrando. Mas eu ainda não acho que é a hora dele sair do time titular. Bom, o Corinthians, mais do que nunca na liderança do campeonato. O técnico do Irã essa semana deu uma declaração interessante e curiosa, né? Não sei se vocês viram. O Irã se classificou para a Copa do Mundo da Rússia, foi o segundo time a classificar, fora a Rússia, que está classificado como anfitriã, né, mas se juntou ao Brasil. E ele falou que se inspirou muito no Corinthians Connection, que ele chamou, porque o Irã, em 2014, na Copa, que treinou no CT Joaquim Grava e tal, conheceu o Tite, conheceu o Edu Gaspar, enfim, conheceu as dependências do clube e tal. Ele falou que isso ajudou muito a equipe. A internacionalização foi fantástico para o Irã e tal. E ele fez questão de falar, o Tite e o Edu foram para a seleção e classificaram o Brasil, e agora nós aqui que tivemos contato com eles, também fomos a segunda seleção a se classificar para a Copa da Rússia. Eu achei engraçado, divertido isso. Legal essa referência, né? Técnico do Irã. Português, né? O técnico do Irã, Carlos Queiroz. É curioso, né, essa relação. Eu não sei se tem muito isso, daqui a pouco vai ter muito time pedindo para treinar lá também, para pegar um pouco disso da gente. Pegar o mojo. Tem mais gente aí comentando, fazendo perguntas? O Guilherme, que sempre também tá com a gente aqui, cara, toda semana tá com a gente aqui. Tem que poupar aí com os reservas contra o Patriotas na Colômbia. Viagem longa e cansativa. É isso aí, vamos falar então dos próximos jogos, já que ele puxou aí. Peraí, calma, tem mais gente comentando aqui, com muita calma. Tava empolgado. A gente vai falar dos próximos jogos, cara. Eu quero falar da Sul-Americana também. O Denilson Souza falou, Cássio não pode ver um time de azul que já pensa que é o Chelsea. Muito bom. Fecha tudo. Fechou tudo. E o Rogério Gonçalves fala, eu acho que a prioridade agora é a Copa Sul-Americana, ser campeão pela primeira vez e ir a Libertadores, que lá dá uma vaga. Posso falar agora? Pode falar então. Então vamos falar agora dos próximos jogos. Vamos falar do próximo jogo. O próximo jogo do Corinthians é justamente pela Copa Sul-Americana contra os Patriotas da Colômbia. Lá na Colômbia, diga-se de passagem. É uma viagem cansativa que o Corinthians vai fazer, né? Muito. Porque ele tem que pegar um avião e chegar em Medellín ou em Bogotá, não sei. Pegar mais um busão, 3 horas, uma coisa assim, pra chegar na cidade que joga o Patriotas. Eu não sei muito mais desse time, não sei qual foi o resultado dele nesse fim de semana e tal, se jogou, se não jogou. Aparentemente ninguém sabe nada sobre esse time, né? Eu não sei se é bom ou se é porque às vezes você pede surpresa, né? Ela fala, que time é esse? Põe! Mas e aí, vocês acham que o time deve ir com a equipe titular, deve ir com a equipe reserva? Ou a gente fica em cima do muro meio a meio ali? Até é bom a gente entrar nesse assunto, porque foi o assunto que a gente do discutiu nosso vídeo na pergunta da semana, semana, né? E eu meio que repeti o que eu falei durante a semana, mas você citou um ponto muito bom. E o meu amigo Gibson, daqui a pouco a gente vai ter que tirar tudo aqui da mesa, que ele vai dar aquela paulada na mesa e falar, truco, ladrão! Porque assim, eu acho que a Sul-Americana, ela já foi mais desvalorizada, ela já foi pior. Hoje, acho que por conta de dar uma vaga na Libertadores, é um torneio que o Corinthians não ganhou ainda, talvez a gente possa considerar um pouco da importância da Sul-Americana por causa disso.
Mas tem um aspecto importante que você falou, o desgaste, né? É muito chato esse tipo de viagem. O cara fica é meio bugado, né? A cabeça do cara, o físico. E pro jogador, né? Ele vai passar muito tempo sentado, esperando, botando uma musiquinha dele. Não, e assim, o cara passando a rotina dele que ele tá passando agora, 2, 3 meses, jogando direto aqui no Brasil, e jogo decisivo, e putz, pega gente de G6, G5, G4. Acho que isso vai atrapalhar um pouco, assim. É um campeonato, teoricamente, com menos importância do brasileiro, mas acho que a gente pode ver onde vai dar, digamos assim. Acho que ainda não chegou a hora que a gente vai falar assim, putz, deixa a Sul-Americana de lado, vamos prestar atenção só no brasileiro. E você, Gibson? Deixa eu me esconder aqui do Gibson, peraí. Não, então, cara, comentei já sobre isso no podcast passado, até gerou a pergunta da semana. É que pra mim a Copa Sul-Americana é um campeonato estúpido, cara. Eu não dou a mínima pra ela. Pra mim é a Série B da Libertadores mesmo. Você ganhar pra ganhar o quê? Uma vaga pra Libertadores. Obrigado, a gente vai ganhar no Brasileiro. Sidney Moreira fez suas palavras. Esquece segunda divisão da Libertadores. Né? E você comentou uma coisa também no seu comentário do vídeo da pergunta da semana lá, que você falou, cara, ninguém joga Sul-Americana porque quer. Você joga lá porque você não tá jogando Libertadores. Né? Eu acho que tem alguns times que costumam ficar no meio da tabela e tal, que até gostam de disputar a Sul-Americana. Mas nos casos dos times grandes, eles entram no brasileiro a fim de conseguir a vaga na Libertadores. Exatamente. A gente mesmo ano passado queria muito a vaga na Libertadores. E teve várias chances de conquistar aquela vaga na Libertadores. Sem dúvida. E acabou ficando com essa vaga na Sul-Americana. Eu acho que tem esse lado. É um campeonato que o Corinthians nunca ganhou. Mas também nunca ganhou porque disputou pouco. Disputou pouco por quê? Porque ele estava sempre na Libertadores. Que vale muito mais a pena. Tem muito mais interesse do público, né? Eu entendo o argumento dos torcedores que, é o título que falta. Mas pra mim não é o título que me importa. Sabe, um dia se a gente ganhar um dia, eu vou ficar feliz. Claro que eu vou comemorar, pô. Teve alguém que comentou uma vez no nosso grupo lá do WhatsApp, falou, pô, Corinthians é corintiano, gosta de perder no para o ímpar. Né? Entrar pra ganhar. Pô, se a gente tá jogando campeonato, é óbvio que a gente quer ganhar, cara. Se o Corinthians ganhar a Sul-Americana desse ano, ou enfim, um ano qualquer, é óbvio que eu vou comemorar. Mas eu não dou a mínima pra esse título, cara. Honestamente, acho que a maior recompensa da Sul-Americana, e isso acho que vale a pena, principalmente pro Corinthians atual, é que ela paga bem. O prêmio dela é um prêmio de grana bom, e o Corinthians tá precisando de grana, todo mundo sabe disso. Então acho que talvez esse seria a maior benesse do Corinthians ganhar essa competição esse ano. Bom, o Carille já na coletiva agora, depois da partida contra o Grêmio, falou que deve ter alterações na equipe, né? Ele já adiantou isso, ele não falou quais seriam, mas ele falou que vai ser. E vocês, quais seriam as alterações que você faria no time? Eu acho que uma que ele já adiantou no meio da semana, talvez é o Casim no lugar do Jô. Nossa, eu ia falar a primeira alteração que eu faria é essa. Porque eu gosto do Casim, cara. Eu acho que o Casim é um cara que pode talvez entrar com um pouco mais de regularidade nesse tipo de... Não de segundo tempo, eu acho que não é um jogador de segundo tempo. Eu acho que é um jogador pra entrar, por exemplo, nesses jogos teoricamente mais despretensiosos, digamos assim, pra testar o cara, pra ver como é que ele vai se sair e tal. Eu acho que seria bacana, então, o Casim, o Cleison. O Cleiton não, eu gostaria de ver o Cleison jogando também do começo, talvez. O Romero tem uma coisa que ele levou o terceiro amarelo nesse jogo contra o Grêmio, então ele não vai disputar a próxima partida. Ele vai ter que jogar, o Romero vai jogar, então, é um cara que vai jogar. Ele vai jogar. Mesmo o Gabriel, que foi expulso, também não disputou o jogo agora de domingo, provavelmente vai jogar. Eu acho que na zaga, talvez ele poupe o Balbuena ou o Pablo pra entrada do Pedro Henrique. Eu acho difícil ele poupar os dois e entrar com uma vaga Pedro Henrique e Léo Santos. Eu acho difícil. O Jadson é um cara que precisa só analisar porque ele teve um problema, né, recente muscular. Ele tava meio que jogando em sacrifício e agora que meio que tá voltando. Talvez fosse importante ele ficar pra fazer um reforço muscular. Eu acho que seria importante. Assim. Aí precisa. E o Rodriguinho, depois que voltou da convocação pra seleção brasileira, também voltou meio cansado ali, meio. Não sei se. Precisa entender se é alguma coisa de lesão ou não. Esses caras, o Jadson e o Rodriguinho. O cara tá só cansado mesmo. Sim. E eu acho que é uma coisa importante avaliar no sentido de fisiologia, enfim. Avaliar na preparação física se o cara só tá cansado ou se o cara talvez precise de uma regularidade, porque às vezes é isso, né? O cara precisa voltar a pegar o ritmo de jogo mesmo, então é importante às vezes botar o cara pra jogar de vez. Queria fazer só um parênteses, a gente tava falando sobre times que podem chegar e tal, só porque eu falei isso, o Flamengo ganhou do Bahia 1-0 e assumiu a terceira posição, passando a porcada. Certo. Então, com isso, o Corinthians 26, Flamengo 17. O Bota pode chegar a 18, né? E o Bota amanhã, pode chegar a 18, joga amanhã à noite, né? A 18 amanhã à noite. E aí o Botafogo é o próximo adversário no Brasileiro.
domingo em Itaquera. Que vai ser um joguinho encardido. Jogo Botafogo que tá com uma boa pontuação no Brasileiro, né? Sim. Ele pode ficar aí em terceiro, mas mesmo se não ficar em terceiro, tá bem posicionado no Brasileiro. Eu vou te falar que duelo que eu acho que vai ser legal ver aí, Carille contra Jair Ventura. É verdade. Porque eu acho que são dois técnicos muito bons dessa geração, com um pensamento, digamos que não é parecido, mas assim, no sentido de estrutura de time, enfim, de psicológico com os jogadores e tal. O Gabriel deu uma entrevista muito legal essa semana, acho que foi semana passada, falando quanto o Carille ajudou a torná-lo de fato um jogador. E eu acho que o Jair Ventura e o Carille tem um pouco disso, assim. Já visto que chegou até a ser cogitado para ser o técnico do Corinthians no final do ano passado. Sim. E eu acho que você tem vários exemplos recentes de atuações, por exemplo, do Jair Ventura no time do Botafogo, que demonstraram esse respeito assim, que os jogadores têm por ele, sabe? O próprio Jobson saiu do Botafogo depois de muita insistência do Jair Ventura, de tentar levar o cara, trazer o cara para grupo e tal. Então, assim, eu acho que são escolas parecidas, entre aspas, e acho que vai ser muito bacana ver esse jogo agora com o Botafogo em uma fase muito boa, em Libertadores. E se essa rodada foi uma rodada importante pro Corinthians, né? Porque era o primeiro jogando contra o segundo no campeonato. A próxima rodada, que é essa de domingo que vem, né? Vai ser importante tanto pra gente quanto pro Grêmio também, cara. A gente vai jogar contra o Botafogo e o Grêmio pega o Palmeiras. É verdade. Né? Que também tá em ascensão na tabela. E o Grêmio pega o Palmeiras aqui, né? Aqui exatamente. Né? Então vai ser um jogo difícil pra gente, vai ser um jogo difícil pro Grêmio também, cara. Os dois times vão ter jogos difíceis. Né? Totalmente. Com um pouquinho de sorte, a porcada ajuda a gente ganha do Faz Botafogo. uma pra Deus ver aí, e aí já abre 7 logo na distância, que tal? Seria ótimo. Seria bom. Vamos aguardar. Bom, e não foi só o time masculino que teve 2 vitórias essa semana. Pra variar, as meninas... As meninas estão quebrando tudo. Do Corinthians Audax também tiveram 2 vitórias. A primeira vitória foi pelo Campeonato Brasileiro. Ganhou de 4-0 na Arena Barueri, que é onde a gente manda os jogos. Gols marcados pela Mimi, a Bianca Brasil, a Jussi e a Paulinha. Esse jogo foi pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians definiu, passou para a semifinal do Campeonato Brasileiro e vai jogar a semi contra o Rio Preto. Hoje, no domingo, jogou pelo Campeonato Paulista e ganhou de virada de 3-1 da Portuguesa. A Yasmin marcou um gol e a Janaína marcou 2 vezes. Aí, olha lá. O Corinthians feminino ainda está muito bem no Campeonato Paulista, também já está praticamente classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. Então não apenas os homens estão jogando muito bem, mas as meninas estão jogando bem. É legal ver como as meninas têm estrutura também pra jogar, né? Porque isso também é reflexo da estrutura que o Corinthians tá dando pra elas jogarem, né? Eu só lamento que as meninas não joguem na arena. Eu acho que seria muito legal. Seria sem muito dúvida. legal, elas na arena e tal. Se o Corinthians se mexer pra marcar um jogo lá, com um ingresso mais em conta e tal, eu tenho certeza que a torcida ia lotar a arena. Ia galera da Irmandade aí, façam campanhas nas redes sociais. O jeito até de fazer crescer o próprio campeonato feminino, cara, é você juntar uma coisa com a outra, cara. Você coloca. Antigamente era muito comum ter aquela história do jogo que era o jogo de. O prévio, o jogo sim. De aquecimento, sei lá, o jogo preliminar, de abertura, preliminar. Pô, ia ser demais, cara, ter um jogo das meninas lá, cara, com o jogo preliminar da seleção. O público com certeza ia chegar antes pra curtir o jogo, né? Você já faz um pacote ali, 2 jogos por ingresso, aquela história. Só que aí esbarra nas federações que tem que se comunicar e a gente sabe como isso funciona aqui no Brasil. Eu acho que muita burocracia. Né? Aí é só boa vontade, né? Com um pouco de boa vontade isso se resolve. Sem dúvida. Eu acho que não é tão complicado assim. Ia ser legal até pra categoria do futebol feminino estar jogando na arena. Um palco de Copa do Mundo, de Olimpíadas, sem de dúvida. Tantas glórias aí do time que seria bacana vê-las jogando lá. É isso aí, vocês querem falar mais alguma coisa? Não, cara, depois dessa semana agora, tudo que eu tenho a dizer é vai Corinthians. Que bela semana. Galera, obrigado aí, valeu pelos comentários aí no post aí, no ao vivo aí do Facebook da Irmandade. Continuem acompanhando. E semana que vem a gente tá aí. A gente precisa lembrar as redes sociais. Nossas redes, por verdade, favor. nossas redes. Na verdade pessoal? foi tudo combinado, só deixa pra você. Entendeu? Fora o Facebook, onde o pessoal tá vendo o live agora aqui da gravação do podcast, a gente tem o SoundCloud, Twitter, o YouTube e onde mais? O Instagram. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, como diz a lenda, menos do Twitter que é Irmandade Timão. É isso aí. E vamos torcer por mais uma semaninha dessas, então? Vai, uma seria semaninha bom, de hein? 6 pontos. Uma bela semana de 6 pontos, tá sem tomar gols. Sem tomar gols. Sem tomar gols. Sem Sem tomar tomar gols. gols, exatamente. Beleza. Então é isso aí. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Valeu, galera.